nossa aula de Cristologia, por que Cristo precisava ser também humano. Ele precisou compatibilizar a natureza que ele tem lá no céu com a natureza que a gente tem aqui embaixo. Ele veio compatibilizar, passar por isso. E não é só no aspecto fisiológico, mas também no aspecto do pecado. A Bíblia diz que ele foi feito pecado por nós. O autor aos Hebreus chega a dizer que ele derramou lágrimas diante de Deus. Jesus chorou para não pecar. Que o pecado de Jesus seria mais ou menos tomar o lugar de Deus. Ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, porque está difícil. Orou 3 vezes a mesma coisa. Então, compatibilizou aqui. E não pode ser terceirizado para os anjos. O anjo não consegue assumir o nosso pecado. O anjo não consegue mesmo, tá bem? Ele não tem a natureza humana. Nenhum anjo tem a natureza humana, por mais que alguns deles queiram. E nem institucionalizada por meio de ritos e cerimônias religiosas. Se os anjos não conseguem salvar os homens, vocês acham que meia dúzia de sacrifício vai salvar? Boi, cabrito, bode, não tem nada que possa ser feito pela instituição, nem dízimo, nem voto, nem promessa, nem andar daqui para Aparecida, nada. O homem está perdido mesmo, hein? Perdido e mal pago. Anjo não pode salvar, instituição humana não pode salvar, Torre de Babel não pode salvar, super igreja mundial não pode salvar, nem universal, nem nada não pode salvar. Então o homem está perdido, quebrou a comunhão, quebrou a salvação, morre e já derrapa diretamente para as cinzas. Então, nem institucionalizado sobre ritos e cerimônias religiosas. Aí vem o grande enigma. A perfeição da nossa salvação consistiria na competência daquele que é naturalmente perfeito. Quem pode ser perfeito? Só Deus. Só Deus pode oferecer um sacrifício perfeito para Deus. Aqui as testemunhas de Jeová têm que dar um passo atrás. Se elas disserem que o Cristo ele é criado, portanto ele vai oferecer um sacrifício imperfeito. Porque nenhuma criação, nenhuma criatura é perfeita. Perfeito só Deus. Só Deus. Aqui é a resposta que vocês vão dar para qualquer um que contestar a divindade do Senhor Jesus. Então, consistiria em criar um homem não conforme a carne, tá bem? O antigo, e sim conforme o incriado. Por isso, o Verbo se fez carne e se fez um conosco. Não segundo a lei dos anjos ou de Moisés, e sim conforme o Novo Testamento no sangue do Cordeiro de Deus. Resposta teológica: quando é que o mundo foi criado para Deus? O mundo foi criado para Deus na encarnação de Cristo, tá bem? Essa é a resposta. O mundo começa na encarnação de Cristo, ali que é o início da história. O início da história é quando Cristo veio ao mundo. E o que acontece antes? Pré-história. Tá? É o lodo, é o barro, é o protótipo. Então, na pré-história. Quando que começa a história? A história começa com a chegada do Filho de Deus ao mundo. Por isso, então, que o Senhor Jesus ele teve que se encarnar aqui, ó. Encarnação. Palavra encarnação. Como esse termo é empregado pela igreja? Como que a igreja entende o termo encarnação? Como que você vai explicar lá na escola bíblica dominical ou na sua pregação de domingo? Bem, esse mistério revelado em o Novo Testamento não é de ordem racional. Vou usar o cérebro, mas o cérebro é incompetente para pensar. Incompetente mesmo. É lerdão. Estamos falando de um mistério e por mais que eu me garanta, eu não me garanto. O cérebro é lerdo para as coisas do reino de Deus. E foi o próprio Senhor Jesus que falou: estás até agora sem inteligência? Se não entendes as parábolas que eu estou explicando, como que vão entender as coisas mais profundas? É o que o Senhor Jesus fala. Fala por parábolas e eu não entendo. O cérebro não dá conta dos mistérios. É dogma de fé. A encarnação é dogma. Eu creio. Só isso. E assim deve ser aceito. Tão complexa é esta revelação à nossa mente, que foram necessários 4 séculos de discussões teológicas
para se estabelecer, por força da autoridade do Concílio Calcedônio, a ortodoxia da doutrina cristológica. Vejam só, a encarnação de Cristo foi interpretada e reinterpretada. Se fosse fácil entender, os hereges não tinham surgido. Nem os hereges e nem aqueles que são os teólogos. O que é a encarnação? Você imaginar que o Criador, que está fora do mundo, Jesus está fora do mundo, porque o mundo não pode conter quem é Cristo. O mundo é uma unha, tá bem? Para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maior do que o mundo. Ele é o Criador. Se o mundo não pode conter o Criador, como que o Criador vai entrar no mundo? Não pode. Se o Criador entra no mundo, arrebenta o mundo. Se o maior entra no menor, estoura o menor. O mundo é menor do que o Criador. Aí tem a revelação. O Verbo se fez carne. Por que no Antigo Testamento Deus estava fora? Porque se ele entra no mundo do jeito que ele é, o mundo evapora. O mundo não suporta quem Deus é, tá bom? Não suporta. O mundo não suporta Deus. O mundo não tem estrutura suficiente para que Deus habite nele. Deus não pode habitar no mundo. O mundo, ele é vaidade. O que mais que o mundo é? Efêmero. O mundo, ele é corruptível. O mundo é transitório. Profano. O mundo é incompatível com quem Deus é. Então Deus cria o mundo fora dele. Está aqui, criei o mundo. Vou entrar? Não posso, porque se eu entrar, eu estrago a vida de todo mundo. Dos anjos, dos animais, dos homens, de todo mundo. Fico de fora. O que Deus faz? Cria os anjinhos, bonequinho, manda os anjinhos para dentro do mundo. Aí os anjinhos vêm aqui e fazem uns estragos. Colocam as leis, né? Ou alguns viram demônio. E Deus do lado de fora. Vou entrar? Não posso. Porque se eu entrar lá, eu pego pelo rabo assim, que nem pego um ratinho. Porque anjo, todo poderoso. Deus pega que nem faz um ratinho assim, ó. Fica se debatendo o anjo assim, ó, todo poderoso. Não é nada, hein? Anjos, criação, universo, estrelas, não é nada, ó. Pó nas mãos de Deus. Aí você tem uma revelação do Novo Testamento. O Criador entrou. Os judeus não aceitam. O Criador não pode entrar no mundo. Não pode. É incompatível. Mas ele se fez carne e habitou entre nós. Pegou toda a glória que ele tinha e diminuiu para um ser microscópico para poder fecundar Maria. É isso que diz a revelação. Cabe na cabeça o que eu estou falando para vocês? Sim, amém. Né? Na mente? A mente consegue pensar isso? A mente, ela entra em parafuso. O Criador não pode entrar. Mas se ele entrou, ou a Bíblia está mentindo, ou a igreja está mentindo, ou então não aconteceu nada. Nós estamos aqui vivendo uma lenda. Por isso que surgem aqui, ó, essas pessoas aqui, ó, que criaram alternativas para explicar que não houve encarnação. Que não houve. Isso aqui são os hereges, ó. Docetismo é uma heresia. O pessoal, os docetas, disseram o seguinte: Cristo não era humano. Cristo tinha aparência humana, mas ele não era humano, ele era uma aparição. Então, olhava para ele, parece que ele estava aqui, mas ele não estava aqui. Era só uma projeção. Só uma imagem, sabe? Holográfica. Mas não era o próprio Cristo. Dava a entender que era ele. Aqui são os docetas. Tinha aparência humana, mas não era humano. Gnósticos. Os gnósticos diziam o seguinte, que Jesus, ele era a encarnação, ele não era Deus, não era o próprio Deus, mas ele era uma encarnação de uma das hostes superiores, uma luz superior. Uma luz superior. E essa luz superior, ela veio descendo de céu em céu, porque os gnósticos, eles diziam que existe até 7 céus. Aí diz que o Cristo encarnou no 7º céu, no 6º, foi encarnando para salvar. Salvou o 7º, salvou o 6º, salvou o 5º, o 3º, o primeiro céu, o último que salvou foi nós, que estava aqui no subsolo. Então ele veio assumindo formas diferentes, como luz, como Pleiade, como eles dizem. Ó, quem? Os gnósticos.
Os docetas dizem que Jesus era apenas uma aparência humana, mas não era humano. Esse pessoal fala, ele era humano. Só que ele era um humano que ele veio de fora. Só que não é Deus, é uma luz, uma encarnação. E esses gnósticos dizem que o Cristo ele tinha alguns poderes especiais. E entre esses poderes especiais, ele escapou da cruz. Os gnósticos dizem, Senhor Jesus escapou da cruz. Como que escapou da cruz? No dia da crucificação, Jesus fingiu que estava com dor. Fingiu, porque o verbo não pode sentir dor, tá bem? Ele não podia sentir dor. Mas para todo mundo acreditar, ele fingiu que estava com dor. Fingiu que estava sofrendo. Na hora da crucificação, Jesus estava levando a cruz dele, fingindo que estava pesada, mas não estava. Ele é o verbo. Não sente peso nem. Na hora que pegaram Simão Cirineu, o que o Cristo fez? Trocou de lugar com Simão. Escapuliu, deixou Simão na cruz, aí o Simão levou, os soldados romanos foram envolvidos por uma ilusão de ótica, pegaram Simão e crucificaram o cara enganado, pensando que era o Cristo. E o Cristo, estava de longe. Esta era a pregação da igreja do segundo século. Cristo não morreu na cruz, porque o verbo não pode morrer, o Logos não pode morrer. Ele substituiu. Aí você imagina que você está participando de uma igreja onde a heresia está penetrando, mas você não sabe o que é heresia, porque é a história que se conta. Não tem ninguém lá para poder combater isso. Os apóstolos já tinham morrido. O último dos apóstolos que morreu foi o apóstolo João. E eles não combateram esta heresia. Combateram outra. Aí surgem os arianos. Os arianos são outros crentes que falam o seguinte: Cristo ele não era Deus, Cristo era um filho de Deus, um deusinho. Era um homem que nasceu como homem, mas assim, ele tinha alguns poderes divinos porque ele foi criado primeiro, ele é o primogênito, mas ele foi criado primeiro. Surgem os arianos. E por aí não para. Eutiquianismo, liberalismo, tudo isso aqui a gente vai estudar mais para frente em seitas e heresias. No liberalismo, então, o que eles falam? No liberalismo, eles falam que tudo é lenda. O livro que está na sua mão aí é lenda. Foi criada uma lenda da encarnação, uma lenda do Jesus histórico, uma lenda da ressurreição, e nós somos os fanáticos que acreditam em lenda. Liberalismo. E esse eutiquianismo aí? Então, esse Eutiques aqui, tá bem? Tinha uma heresia de confusão de naturezas. Cristo era meio confuso. Todos foram combatidos pela vanguarda de apologetas, biblistas da igreja, até que ficasse estabelecida a forma cristológica, dizendo textualmente. O que acontece? Surgem os hereges, desviando a doutrina, aí é necessário trazer a doutrina de volta. E quem trouxe a doutrina de volta foram os apologetas. Tá vendo? Vanguarda de apologetas. O que é um apologeta? É aquele que defende a fé. Agora, defender a fé contra a heresia não é fácil. Nós temos heresias aqui na nossa igreja, mas heresia forte. Que se um apologeta levantar e dizer é heresia, ficam com a heresia. O apologeta perde a chance. Tá bem? Heresia pesada. Então, para a gente garantir a estabilidade emocional de todo mundo, então deixa a heresia cuidar de si mesmo. Mas quando chega na escola dominical, os professores, sentam a madeira, falam, eu ouvi aquela heresia de domingo, eu ouvi aquela heresia do culto de Santa Ceia, sabe? Heresia de culto de Santa Ceia é o que mais sobra. Tá? Uma delas eu corrigi para vocês aqui. Vocês lembram, né? É para comer e beber o cálice, não foi? Foi. A heresia, você sabia que a heresia não comer o pão e não beber o cálice? É heresia. Por quê? Porque o texto manda comer. E o pregador fala, se você tiver brigado com o irmão, não coma. É heresia. Ele está contradizendo o texto. Vai sobrar muito pão, hein? Texto. Né? O texto manda você examinar e comer e beber. Agora, quantas vezes você participou da Santa Ceia, essa heresia foi pregada e você não percebeu? Você não comeu o pão e não bebeu o cálice. Voltou para casa de barriga vazia e com a garganta seca. Por quê? Porque ele não participou da Santa Ceia que Cristo mandou participar.
Crente que não participa de Santa Ceia é igual Pedro dizendo: Senhor, eu não posso participar da Santa Ceia, meu pé está sujo. E o Cristo falou: se você não comer do meu pão e beber do meu sangue, se eu não lavar os teus pés, você não é dos meus. Crente que não participa de Santa Ceia está dizendo: eu não preciso do Cristo. Vocês perceberam que isso é heresia? Os pregadores colocam? E por aí vai, sabe? É umas barbaridades boas que tem por aí. O que acontece? As heresias são combatidas pelos apologetas, que pega a Bíblia, come a Bíblia e fala: é isso aqui. Essa é a doutrina. Essa é a verdade. Nós vamos ver aqui o que foi estabelecido. Demorou essa discussão da encarnação de Jesus, demorou 400 anos, irmãos. Só depois de 400 anos é que a igreja chegou e falou: é isso daqui que é a verdade. Demorou. Muita gente foi perseguida por causa desses ensinos aí. E é o que nós vamos ver agora. Bem,